Vamos iniciar aqui a cabeça da tartaruga, tá? Eu fiz aqui um anel mágico, tá? E vou colocar aqui dentro do anel mágico 8 pontos baixos, tá? Se você não sabe fazer o anel mágico, eu vou deixar aqui no link da descrição um vídeo, tá? Que ensina a fazer o anel mágico. Ou se você não quiser fazer o anel mágico, você pode estar fazendo 5 correntinhas, tá? E fechar com um ponto baixíssimo. E dentro dessas 5 correntinhas, você coloca os 8 pontos baixos. Então, vamos lá, vamos fazer os nossos 8 pontos baixos aqui dentro do anel mágico, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fechar, tá? Puxar o fio para fechar o anel mágico. Fechamos ele, tá? E agora nós vamos dar continuidade aqui. Nessa segunda carreira, vamos fechar aqui com o próprio ponto baixo, tá? Essa segunda carreira vai ser... Todas as carreiras agora vai ser de ponto baixo, a cabeça é todinha de ponto baixo, tá? Essa segunda carreira nós vamos fazer assim, nós vamos colocar um aumento em cada ponto, tá? Em todos os pontos nós vamos colocar, tá? Aqui eu fiz meu primeiro ponto baixo, aí já vou colocar o aumento, tá? Ao segundo e coloco o aumento. Vamos fazer assim até completar toda a volta. Completei aqui, tá? A minha segunda carreira de ponto baixo, tá? Fiz aumento em todas elas, tá? Agora nós vamos dar continuidade à terceira carreira de ponto baixo. A terceira carreira de ponto baixo você vai fazer assim, você vai fazer 3 pontos baixos sem aumento e um com aumento, tá? Aí eu fiz 3 aqui sem aumento, o próximo com aumento, tá? E assim vamos completar a volta toda, tá? 3 pontos baixos sem aumento e um com aumento. Completei aqui a minha terceira carreira, tá? Fazendo um ponto alto sem aumento, ou melhor dizendo, 3 pontos altos sem aumento e um com aumento. Assim completei toda a carreira, tá? De agora em diante, nós vamos fazer pontos baixos sem aumento. Nós vamos fazer até completar 23 carreiras, tá? Em toda a volta. E nós não vamos mais colocar aumento para que a cabecinha comece a fechar, tá? Para ela começar a fechar. Então, de agora em diante, você vai fazer pontos baixos sem aumento até a 23ª carreira, tá bem? Terminei aqui, tá? A cabeça da tartaruga, tá? Fiz as minhas 23 carreiras de ponto baixo, tá? Agora vamos encher, tá? Eu vou encher com aquele mesmo material que eu enchi as patinhas da tartaruga, que é a manta acrílica, tá? Mas como eu disse, você pode estar vendo o material que você tiver aí, tá? Para você utilizar, não que seja preciso fazer com a manta acrílica. Você pode estar usando outro tipo de material, outro tipo de enchimento, tá bem? E aí eu vou encher toda ela aqui, tá? Eu vou encher, aí eu vou costurar, tá? Aqui a parte de trás, tá? Com a agulha de tapeceiro, com um ponto caseado, tá? E volto com vocês. Terminei aqui, tá? De encher a cabeça da tartaruga, costurei aqui o fundo, tá? Com ponto caseado. E agora nós vamos costurar essa cabeça no corpo da tartaruga, tá? Você vai abrir aqui, tá? Você vai ver aqui o meio
bem o meio aqui, tá? Da tartaruga. Você presta atenção para você não costurar aqui, ó, essa parte aqui, ó. Deixa eu puxar mais pra cá. Essa parte aqui, tá? Você não costura aqui. Você só costura onde tem os quadradinhos, tá? E você vai começar a sua costura daqui, ó. Nesse último aqui, quadradinho, você não passa costura, tá? Esse última fileira aqui de quadradinho, ela tem que ficar livre para que a gente possa passar a fita depois, tá? Então, você vai começar a sua costura aqui, ó, do segundo quadradinho até aqui o último quadradinho, tá? Aí, você vai dar a volta aqui todinha aqui por trás e vai pegar aqui do lado até aqui também, tá? Até aqui o penúltimo quadradinho. Então, vamos costurar com ponto caseado, tá? E voltamos com vocês. Costurei aqui, tá? Toda a cabeça da tartaruga, tá? Aqui do lado, tá? Aqui atrás, tá? E aqui do outro lado, tá? Deixando livre, tá? Aquela última carreirinha que eu falei pra vocês, tá? Que nós vamos passar a fita. Agora, nós vamos fazer com um fio vermelho a boca da tartaruga. Peguei aqui, tá? Um pedaço de barbante vermelho para fazer a boca da tartaruga. Você vai deixar um pedaço assim, ó, mais ou menos, sobrando, tá? Que é para você amarrar a boca na cabeça da tartaruga. E você vai fazer aqui, bem no meio, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, tá? E vai sobrar esse outro pedaço aqui, tem que sobrar dos dois lados, pra gente poder amarrar na cabeça da tartaruga, tá? E vamos puxar o fio, tá? Vamos puxar o fio. Agora, vamos colocar a boca. Coloquei aqui a ponta do fio, tá? Na agulha de tapeceiro, tá? E vamos colocar essas 4 correntinhas bem aqui no meio, ó. Colocar aqui no meio, tá? E segurar aqui para poder prender, para ela ficar na posição certa aqui, tá? Nós vamos introduzir a ponta da agulha de tapeceiro aqui, tá? Do lado, para sair lá em cima, aqui em cima, tá? Vai sair aqui, tá? Aí, colocou um lado, tá? Vamos colocar o outro lado. Já coloquei o outro fio, tá? Do outro lado. Agora, vamos introduzir aqui, do ladinho, tá? E vai sair aqui, ó, junto da outra, tá? Junto da outra ponta. E puxar. Agora, vamos amarrar, tá? Aqui em cima. Vamos dar 3 nozinhos para ficar bem amarradinho. Eu introduzi a agulha aqui novamente, tá? Na ponta do fio, para nós escondermos o fio, tá? Aí, vamos enfiar aqui por baixo, tá? Ela vai sair aqui, você vai puxar e depois você vai estar cortando esse fio. E do outro lado, vamos fazer da mesma maneira. Cortei, tá? O fio que eu puxei aqui por baixo, tá? Cortei ele. Então, a boca da tartaruga tá pronta. Agora, nós vamos fazer o chapéu da tartaruga. Vamos iniciar aqui, tá? O chapéu, tá? Da tartaruga. Eu fiz aqui 4 correntinhas, tá? Vamos fechar, tá? Com ponto baixíssimo, tá? E aqui dentro desse anel, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4
5 e 6, tá? Agora nós vamos fazer outra carreira também com 6 pontos baixos, tá? Fiz aqui, tá? Mais uma carreira com 6 pontos baixos, tá? Ficou assim. Só que nós vamos virar, tá? Pro lado certo, tá? Vamos virar o chapeuzinho aqui pro lado certo, tá? E vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo sem aumento, tá? Vou fazer aqui e já volto com você. Fiz aqui, tá? Mais uma volta de 6 pontos baixos, tá? Ele ficou assim. Agora, para ele abrir a aba dele, nós vamos aumentar em todos os pontos, tá? Nós vamos fazer 2 carreiras, tá? De pontos baixos, aumentando em todos os pontos, tá? Vamos começar aqui, tá? Um ponto baixo e um aumento. Outro ponto baixo, um aumento, tá? E assim, vamos fazer 2 carreiras, tá? Vamos fazer aí voltando. Terminei aqui, tá? As minhas 2 carreiras de ponto baixo com aumento, ó, vocês podem ver que abriu a aba do chapéu, tá? Com os aumentos que nós colocamos. Aí aqui eu já arrematei, tá? E vou cortar o fio. Nós vamos esconder esse fio, tá? E nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo toda ao redor, tá? Da aba, tá? Para dar o acabamento, tá? Iniciei aqui, tá? O acabamento, tá? Com a linha vermelha, tá? E vamos fazer assim. Nós vamos fazer 3 pontos baixos sem aumento e o quarto nós vamos colocar aumento, tá? Para ele virar direitinho, tá bem? Nós vamos fazer assim por toda a volta, 3 sem aumento e 1 com aumento. Terminei aqui, tá? De fazer o contorno, tá? Agora vamos arrematar aqui com uma correntinha, tá? Cortar o fio e nós vamos colocar já o chapéu na cabeça da tartaruga. Nós vamos aqui cortar, né, um pedaço do barbante, tá? É parecido com a forma a qual a gente fez a boca da tartaruga. Para colocar, amarrar o chapéuzinho, tá? Você vai deixar um pedaço sobrando, tá? E aqui, mais ou menos no meio, você vai fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Você vai puxar o fio, tá? E aí, como que você vai fazer? Você vai prender aqui embaixo, ó. Embaixo aqui da cabeça, vai ficar assim. Assim. Vai ficar aqui embaixo, tá? Aí ele vai vir aqui por fora. A diferença é que nós da boca enfiamos por dentro. O do chapéu vai vir aqui por fora, tá? Pra ele ficar tipo aqueles cordão que amarra o chapéu mesmo, tá bem? Então, vamos lá. Coloquei o fio, tá? Aqui a ponta do fio na agulha de tapeceiro. E nós vamos vir aqui por fora, tá? E vamos introduzir a agulha bem aqui, ó, em cima aqui do chapéuzinho, tá? E vai amarrar aqui por fora, tá? E vamos segurar aqui embaixo, tá? Pra não escapar. Aí vamos fazer o outro lado agora. O outro lado é a mesma coisa, tá? Você vai vir aqui por fora, tá? Da cabeça da tartaruga aqui, tá? E vai introduzir aqui a agulha por baixo do chapéuzinho, tá? E ele vai sair aqui, ó, do lado desse que tá aqui o cordão já, tá? Do ladinho desse aqui. Aí você vai tirar, tá? A agulha. E você vai apertar
vai apertar e você vai dar uns 2 ou 3 nozinhos, tá? Pra não ter perigo de escapar. Eu vou cortar aqui um pedacinho do meu, que tá muito comprido aqui o meu barbante aqui, tá? Vou cortar um pedaço. E nós vamos fazer aqui um lacinho, tá? Aqui eu vou fazer um lacinho, tá? Pra vocês verem que dá pra fazer o lacinho, mas tem outros tipos de enfeite que você pode colocar aqui. Você pode estar colocando um pedacinho de fita, né? Fazer um lacinho com fita. Ou você pode estar colocando aqueles biscoizinhos de flor, né? Você coloca os biscuits de flor. Ou você faz um laço igual eu fiz, tá? Com o próprio barbante. Também fica bonito, tá? Agora vamos fazer o enchimento da tartaruga. Nós vamos encher, tá? A tartaruga com areia. Com areia porque a tartaruga ela é peso de porta, então ela tem que ser pesadinha, né? Para poder segurar a porta. Eu peguei aqui um saquinho, tá? E coloquei mais ou menos umas 700 gramas de areia. Deu acho que umas 3 xícaras e meia mais ou menos de areia, tá? Coloquei nesse saquinho, tá? Amarrei, tá? E eu fiz aqui, peguei um pedaço de retalho, tá? E eu costurei a mão, tá? Com agulha de costura mesmo, de costurar a mão. Peguei esse saquinho aqui, esse pedaço de retalho, e fiz dele um saquinho para colocar esse saco de areia dentro, tá? Para não ter perigo de rasgar o saquinho plástico, né? E vazar a areia, tá? Eu costurei a mão mesmo, tá? Então, vamos colocar o saquinho de areia dentro dele, tá? Vamos costurar a boca dele, tá? Vamos juntar aqui e costurar, tá? A mão mesmo, tá? Com a agulha de costura, tá? Com a linha comum. Vamos costurar a mão, tá? Vamos fazer caseado aqui, tá? E até fechar toda a boca do saquinho, tá bem? Costurei, tá? Toda a boca aqui do meu saquinho, tá? Pra proteger a areia, tá? Agora eu vou reservar ele aqui e nós vamos primeiro passar a fita naquele espaçozinho, naqueles quadradinhos que nós deixamos para passar a fita. Aqui, geralmente, quando você faz assim, por exemplo, aqui é vermelho, geralmente eu coloco a fita vermelha. Se eu faço aqui verde, eu coloco uma fita verde, tá? Mas hoje, no caso, eu não tenho fita vermelha, tá? E eu tenho só essa fita dourada aqui, tá? E eu vou colocar ela mesmo. Mas eu poderia também estar colocando um cordão do próprio barbante, tá? Um cordão de correntinhas do próprio barbante. Eu já fiz assim, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Você pode estar fazendo um cordão com mais ou menos umas 120 correntinhas, mais ou menos, para estar passando aqui por dentro para amarrar, tá? Se você não tiver a fita, e fica bonito do mesmo jeito, tá bem? Então, vamos passar a fita, tá? Você começa aqui do meio, tá? Porque a ponta tem que ficar no meio, tá? E você passa por baixo e por cima, tá? Aqui do ponto alto, tá? Dos quadradinhos, tá? Por baixo e por cima, tá? E assim você vai fazer toda a volta. Pessoal, passei aqui, tá? A minha fita por toda a volta, tá? Dos quadradinhos, por baixo e por cima, tá? E ficou aqui essas pontas. Essas pontas nós vamos amarrar, tá? E vamos fazer um lacinho, tá? Esse pedaço de fita aqui tem 70 centímetros, tá?
Agora vamos colocar o nosso saquinho de areia aqui dentro. Colocamos ele, empurramos ele bem lá para o fundo, tá? E vamos fechar aqui, tá? Apertar a nossa fita. Vamos apertar bem. Vamos dar um nozinho só, tá? Eu dei um nozinho só, tá? Porque para quando quiser tirar a areia, né? Para poder lavar, tá certo. Então a gente dá um nozinho só, tá? E vamos fazer um laço aqui, tá? Um lacinho, tá? E está presa aqui, tá? A nossa tartaruga, tá? O nosso saquinho tá aqui dentro, tá? Ó, ela ficou bem cheinha, tá? E agora nós vamos colocar os olhos da tartaruga, tá bem? Pessoal, olha isso, parece os olhos da tartaruga, né? Então, mas na verdade não são, tá? Eu coloquei aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, tá? 2 parafusinhos aqui, tá? Só pra vocês verem como que dá pra improvisar, tá? Dá pra improvisar com alguma coisa, tá? Se você não tiver os olhinhos próprios da tartaruga, você pode estar colocando um parafusinho assim, tá? Passando cola nele, ele vai colar ali, tá? Ou você pode estar fazendo também com um barbante preto, tá? Você dá umas 2 laçadas aqui, tá? Com barbante preto de cada lado, que fica os olhos da tartaruga, tá? Eu vou colar esse daqui, tá? Que esses olhos aqui, eu tenho ele já faz tempo, que eu tinha comprado de monte, e então eu tenho guardado aqui, tá? Eu vou colocar esse aqui, tá? Eu vou colar eles, tá? E já volto com vocês. Eu colei aqui já um lado, tá? Com aquela cola famosa, tá? Universal. Agora eu vou estar colando aqui o outro lado. Tá pronto aqui, tá? Aí você pode estar usando cola para tecido também, tá? Para colar os olhos da tartaruga, tá? E a nossa tartaruga tá pronta, tá? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? E espero que tenham gostado da aula, tá? Peço que se inscrevam no meu canal, deixem um like aí para mim, tá? E em breve estaremos com novos vídeos, tá? Beijos, fiquem com Deus.